Olá, sou o Vasconcelos, vou mostrar para vocês aqui mais uma implementação que eu fiz, tá? A nona já para o sistema de gestão de empréstimos. E eu trago aqui como principais recursos para esse projeto, para esse sistema, que não é só para gestão de empréstimos, mas também para cobranças também recorrentes, tá? Que é a parte de integração com o banco Asas, que foi uma das coisas que eu mais tive demanda aqui e tive pedido. Então, ele fica com duas possibilidades de banco, você pode intercalar entre os bancos aí, né, do Mercado Pago e o banco do Asas, tá? E também a parte do aplicativo para o cliente. Então, se o cliente quiser instalar um aplicativo para poder solicitar novos empréstimos a partir de lá, para poder verificar os seus recibos, suas contas pagas, ou até mesmo para poder efetuar um pagamento a partir do app, assim como ele já tinha o painel dele, tá? Então, isso aqui vai facilitar também. Lembrando que no módulo 8, na implementação 8, que foi anterior, eu fiz também o aplicativo de gestão, né? Então, isso facilitou muito para quem utilizava o sistema, porque pode utilizar agora, né, no aplicativo de forma mais rápida e mais prática, tá? Então agora fiz também para os clientes. E tem outras coisas aqui também que eu acabei implementando. Eu vou mostrar um a um aqui para vocês, tá? A opção, por exemplo, para o cliente, né, para definir o banco a cobrar. Então, quando você cadastra o cliente, você pode definir qual dos bancos você quer que fique associado a ele, tá? Se ele não tiver nenhum, ele pega o que tiver nas configurações aqui como padrão, depois eu mostro para vocês. Datas para o relatório de empréstimo. Então, na hora que nós formos gerar o relatório, né, eu coloquei uma opção de data para poder estar filtrando ele ali também. Campo para notificar o cadastro do cliente. Então, quando você faz o cadastro do cliente, você tem a possibilidade de notificar aquele cliente do cadastro ou não, tá? Porque às vezes são clientes retroativos que você está trazendo, por exemplo, de outro sistema, que você não queira fazer isso, então me pediram isso aí também. Resíduo na mesma parcela. Isso aqui é bem interessante. Quando o cliente faz um pagamento, vamos supor que ele está pagando uma parcela de R$1.000. Só que ele não tem os R$1.000, né? Então, ele quer pagar R$200 e ficar devendo ali 1.800. Então você consegue fazer isso aí, né, para que ele fique com o resíduo com a mesma parcela aberta e não só com as estruturas de resíduos que tinham anteriormente. Né, aqui também vamos trabalhar com parcela, né, somente juros conforme o capital emprestado, tá? Então isso aqui eu vou explicar também para vocês ali poderem entender, né, que na hora que ele for gerar essa cobrança de juros, então eu vou demonstrar isso aqui também, tá? Que é para ele pegar os juros conforme o valor que estiver do empréstimo. Então, se tiver uma amortização, né, ele vai calcular os juros conforme aquele valor já amortizado ou conforme aquele valor acrescido, porque aqui também nós vamos ter a opção dentro desse sistema agora para poder aumentar o valor no capital emprestado. Vamos supor que tem um cliente que pegou 5.000 emprestado, né? Aí ele já pagou um tanto lá e depois ele quer pegar mais um pouco. Para você não ter que criar um novo, você pode também incluir nesse mesmo que ele já tem ativo, tá? Então tem essa possibilidade. E aqui é a mesma coisa que eu falei, né? Valores aumentados e amortizados ali também no detalhamento e no relatório, tá? Então vamos começar aqui pela parte da API. Em configurações, agora você vai ter uma opção para poder definir qual das APIs você vai estar trabalhando, tá? Então se é Mercado Pago, se é Asas, ou se você não vai trabalhar com nenhuma. Se você não for trabalhar com nenhuma, você vai colocar a chave Pix aqui, que é a chave que ele vai mostrar na hora de efetuar as cobranças. Mas vamos supor que você deixe Asas aqui. Quando você cadastrar o cliente, aqui também você tem que carregar, tá? Colocar a chave do Asas. Uma outra informação aqui, daqui a pouco eu volto a explicar disso, é isso aqui, ó, calcular juros conforme capital amortizado. Então, se o capital teve modificação nele, né, quando ele tiver que fazer um cálculo de juros em cima do valor emprestado, se aqui tiver sim, ele faz conforme o valor atual. Então, se ele devia 10.000, mas agora ele deve 5, ele só vai calcular os juros em cima dos 5. Mas se você não quer isso, se quer que ele sempre calcule em cima do valor inicial que foi emprestado, deixe aqui como não, tá? Então, são as duas opções aqui, ó, que entraram agora no sistema. Quando você for cadastrar um cliente, vamos fazer aqui, ó, vou efetuar aqui o exemplo de um cadastro, lembrando que todas as informações relacionadas a valores, dados, tudo é fictício, somente para que eu possa demonstrar isso aqui para vocês. Aqui vocês vão ter então um campo que é o seguinte: qual API de pagamento ele vai estar associado. Se você deixar nenhuma, ele pega o que tiver padrão nas configurações, tá? Então isso aqui é só se você quiser atribuir, associar uma API a ele ali. Então, se você deixar nenhuma ali, ok, ele vai pegar a que tiver por padrão, mas você pode estar trabalhando, né, com qualquer uma delas. Eu vou voltar aqui, ó, porque eu vou mostrar também a estrutura, né, do aplicativo, tá? Que é essa que eu tenho aqui, ó. Vou até abrir ele aqui para vocês poderem ver. E vou abrir no telefone também, tá? Então, o que ele vai ter aqui, ó? Na home, ele vai ter a opção para poder visualizar as contas dele, empréstimo, cobranças e solicitações de empréstimo, que é o que ele já tinha dentro do painel dele. Nada diferente do que ele já tinha lá dentro do painel dele. Se ele vier aqui para poder efetuar um pagamento, ele vai puxar a API que ele tiver relacionado, tá? Aqui ele está relacionado, por exemplo, ao Asas, ó, e ele já abre a estrutura de pagamento do Asas.
Deixa eu mostrar para vocês aqui, pelo meu aplicativo, que fica até melhor. Então aqui, ó, eu vou espelhar meu celular, tá? Eu já instalei ele aqui. Para vocês instalarem ele, é só digitar o endereço onde vocês estiverem hospedado o sistema, né? Barra, vou até mostrar aqui para vocês onde eu estava. Barra, aqui, ó, vamos voltar aqui, ó. App cliente, tá? Que é isso aqui, ó, barra app cliente. Então é o endereço onde ele tiver, barra app cliente. Aí aqui vai aparecer a opção para ele poder fazer, né, o login ou a instalação do aplicativo, tá? E também quando o cliente entrar em barra acesso, ele vai ter um botãozinho lá indicando para ele poder instalar o aplicativo. Mas ok, fez a instalação do aplicativo, vamos entender aqui, ó, eu vou abrir ele já está com o login, porque eu consigo também salvar o login para não ter que ficar fazendo todas as vezes, mas posso muito bem vir aqui, ó, fazer o logout. Pronto. E na hora que você for entrar, você marca aqui a opção de salvar acesso, tá? E aí ele vai, ao fazer o login, vou fechar ele aqui para vocês poderem ver, ó. Na hora que eu fizer o acesso nele, aí, ó, ele já entra direto. Então o cliente não precisa ficar toda hora se logando ali, o que facilita muito. Aqui ele vai conseguir visualizar as contas dele, como eu tinha mostrado ali. Tá? Se tiver alguma conta paga, por exemplo, ele já consegue ter acesso aqui ao recibo dela de forma rápida. Se a conta não tiver paga, como eu mostrei lá, ele consegue efetuar o pagamento. Nós temos aqui também as opções para ele poder visualizar quais são os empréstimos que ele fez, né? E aqui ele vai ter opção para poder anexar arquivo àquele empréstimo, para poder aqui visualizar as parcelas daquele empréstimo, tá? Que são essas informações. Aqui ele tem uma opção também de visualizar o contrato, caso tenha um contrato vinculado ao empréstimo, né? E aqui ele nas parcelas a mesma coisa, ele pode tanto efetuar o pagamento dela aqui, né, nesse botãozinho, ou clicando aqui visualizar o recibo, caso aquela parcela já esteja paga. Tá? Mesma coisa em cobrança recorrente para quem for trabalhar com as cobranças recorrentes, né? Vai mostrar ali do cliente. E aqui também as solicitações de empréstimo. Então esse cliente pode fazer uma nova solicitação de empréstimo através do aplicativo dele. Ó. Então vou colocar aqui, por exemplo, R$ 1.200. Né? Vamos supor que ele quer isso para pagar em 10 parcelas nessa data. Aqui ele pode colocar uma observação e alguma garantia caso ele tenha também. Tá? E aí na hora que ele fizer, o gestor, né, do sistema recebe essa nova solicitação, tanto que se eu entrar aqui no painel, ó, eu consigo visualizar as solicitações de empréstimo, mas ele é notificado também via WhatsApp dessa solicitação. Aqui ele não vai mostrar aquela que eu fiz, porque aqui ele está no servidor local e aquela foi feita por aqui, ó, no projeto já hospedado, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, tá aí, ó, 1.200, né? Mas vou continuar mostrando aqui pelo servidor local mesmo. Fica mais fácil aqui, porque eu não atualizei todas as informações ali ainda no hospedado não. Então vamos lá. Aí aqui, né, isso ali são os recursos do aplicativo, tá? Bem simples, né, sem muita coisa, porque o painel do cliente é mais simples mesmo. O aplicativo mais trabalhado é o que eu fiz no módulo anterior, com todos os recursos aqui do sistema para gestão. Aqui eu já falei isso, que é para definir o banco por cliente, né? Datas para o relatório de empréstimo. Vamos aqui então em empréstimo. Aqui nós temos a opção aqui acima que você consegue passar as datas para poder estar filtrando o relatório. Tá? Então você consegue aqui selecionar essas datas e gerar os relatórios dos empréstimos com base naquela data ali. Então vamos supor que eu queira saber aqui, ó, tudo que teve de empréstimo dentro de um determinado mês de agosto. Não sei nem se vai ter. Acho que não vai ter não, hein? Tem não, tá vendo? Vou colocar aqui, ó, alguns outros meses a mais. E aí ele vai me mostrar ali. Então ele faz o filtro aqui, né? Então isso aí eu também acabei colocando. Campo para notificar cadastro do cliente. Outra coisa aqui, na hora que eu for cadastrar o cliente, tem esse aqui, ó, notificar cadastro. Se tiver não, ele não vai mandar mensagem para o cliente falando que ele foi cadastrado, mandando os dados de acesso ao painel, nada disso, tá? Se tiver sim, continua da mesma forma que era antes, que ele sempre manda para todos essa informação. Então ali você consegue filtrar quais você quer que ele envie na hora de cadastrar, né? Se tiver algum que você não queira, é só mudar aquela informação ali. Campo, aqui, ó, resíduo na mesma parcela, beleza. Aqui então, vamos vir aqui em clientes, ou pode até ser empréstimo mesmo, tanto faz. Quando você abrir aqui, ó, as parcelas dele e for dar baixa em uma parcela, aqui vai ter uma opção para você criar um resíduo na mesma parcela. Então vamos supor que ele só está pagando 100. Ó. Se ele só está pagando 100 e eu mando criar um resíduo na mesma parcela, né, isso significa que ele não cria uma parcela nova. Tá? Aquela parcela ali, ela continuou ativa, aberta, só que com um valor de 60, tá vendo? Vamos fazer para essa outra aqui, ó, que é a 5. Aqui, ó, tá 220, mas ele pagou dela somente 20. Eu vou salvar. Então, o que acontece? Ele coloca aqui, ele mostra o que foi pago relacionado à parcela 5, porém, aquele valor, né, de 220, na verdade, ali, ele passa para 200. Ó. Então, ele abate aquela informação ali. Tá? Então, isso aí também foi uma outra coisa que eu tive alguns pedidos aí para poder fazer.
parcela somente juros conforme capital emprestado. Isso é para quem trabalha nessa modalidade aqui de empréstimo. Deixa eu ver se tem alguma aqui já lançada, né, para nós podermos utilizar. Só fechar um pouquinho desses arquivos aqui que estão abertos. E vou aqui nesse empréstimo aqui somente juros. Tá? Então isso aqui é aquele que o cliente fica pagando aquele valor mês a mês. Tá vendo? Eu criei aqui um de 10, né, para poder ir fazendo testes, etc. Ele está criando aqui, ele está com o valor de... O capital emprestado tá... Vamos ver aqui quanto que ele tá, né? Aqui nós temos as opções para poder amortizar o valor e para poder lançar novo valor no empréstimo, que é uma outra coisa ali que eu vou explicar também. Então vamos supor que eu lance um novo valor aqui no empréstimo. Eu lance mais R$100 nele. Pronto. E aí eu adicionei então mais R$100. Para quanto que foi o empréstimo? Para 200. Então percebam aqui que ele foi para o valor de 200. Quando eu vier aqui e der baixa numa parcela para ele poder gerar a próxima, é isso, né, que está sendo falado ali. Ó. Ele vai gerar a próxima parcela com base no novo valor do empréstimo. Tá? Então ele vai sempre trabalhar dessa forma aqui. Eu vou até atualizar ele. Acho que eu não havia atualizado o novo valor. Por isso que ele não gerou ali. Mas vou atualizar ele. Então lá, eu fiz uma nova aqui, ó, com o modelo somente juros, né, para poder inserir nela. Então quando eu clico aqui para ele poder mostrar a parcela, né, ele está aqui com o valor de 200 no empréstimo. Se eu aumentar esse valor, né, eu vou colocar aqui, eu vou inserir, vou lançar mais 100 ali, ele vai para 300. Então a próxima baixa que eu der, ele tem que calcular os juros em cima dos 300 e não em cima desses 200 que está aqui. Então quando eu clicar aqui para ele poder dar baixa nessa de 20, a próxima do próximo mês, né, vamos supor que ele tenha pego um pouco mais de valor, ela tem que vir com os 30. Agora, se ele tiver abatido o valor, vamos supor que ele abateu aqui 200. Então ele não pode continuar pagando os juros em cima dos 300. Isso lembrando que está nas configurações do sistema. Se você não quer deixar como antes, ele sempre pagando em cima do que ele pegou no início, ok. Mas como agora o nosso projeto ele tem como você adicionar valor ao empréstimo e também amortizar esses valores, é interessante que os juros ele acompanhe isso aí. Eu vou clicar aqui novamente, ó. Ele está demorando um pouquinho porque eu estou sem a API, agora que eu vi, ele está sem a API do WhatsApp, tá? Porque eu retiro quando eu coloco um projeto para teste, porque os alunos ficam cadastrando, né, lá no teste alguns clientes com números reais e fica mandando do meu telefone aí as cobranças para ele. Então eu tenho que deixar desativado lá. Aí aqui ele está tentando fazer o disparo, como não tem, ele não consegue, por isso que ele está dando delay em algumas situações aqui, tá? Então percebam que quando eu criei essa, a próxima ele já gerou de 10, por quê? Porque o valor atual dele é 100, né? Então fica ali gerando essas parcelas com base no valor amortizado, tá? Aumentar valor no capital emprestado é o que eu mostrei aqui, né, que nós conseguimos fazer, e valores aumentados e amortizações no relatório. Aqui você tem o detalhamento do empréstimo. Então tudo que foi feito naquele empréstimo tem que estar nesse relatório. Então ele mostra aqui, ó, que R$50, né, foram amortizados nessa data, depois teve mais 200, né? E aqui ele vai mostrar as informações também, né, do detalhamento das parcelas, que é o que nós temos aqui. Só que eu tenho que ver porque também teve valores que foram adicionados. Então se eu não tiver colocado aqui, eu vou ter que colocar isso também, porque até antes ele não tinha essa opção, né? Mas agora que ele tem a opção para poder adicionar valor, eu vou ter que colocá-la para poder aparecer aqui também. Pronto, fiz ali, né? Ele estava puxando aqui de forma incorreta, mas já fiz aqui para ele poder mostrar. Então, ele tem que mostrar tanto as amortizações quanto o lançamento de novos valores que tiveram ali para o empréstimo. Tá? Aqui é todo esse detalhamento aí. E aí nós temos, então, bem mais completo, né, do que tinha antes, essa estrutura. Então, essas são as implementações que eu trago para vocês aí, né, nesse nono módulo de implementações do sistema de cobranças e empréstimos.